bem, pessoal? Vamos lá a mais um pedacinho do nosso capítulo 4, né? Vamos falar nessa aula sobre as translações na rede cristalina e simetrias discretas, então mais uma propriedade importante de simetria. E, como o nome diz, essa aplicação que a gente vai fazer de propriedade de simetria, ela é importante para física de estado sólido, né? Lá na frente, quando vocês forem estudar estrutura cristalina e tudo mais, estados eletrônicos, vocês vão ver que a gente vai usar uma ideia que está aqui, que a gente vai discutir nesse capítulo. Então, vamos lá. Do que é que se trata? Então, vamos considerar um potencial, por simplicidade, nós vamos fazer como no livro, que considera um potencial unidimensional e ele é periódico, de forma que o que é que significa ele ser periódico? Ele ser periódico significa que o potencial, o V de x, num ponto deslocado n vezes a, é igual ao potencial V de x, ou seja, o potencial ao qual o objeto ou a partícula é submetida, ela se repete a cada intervalo a, né? Então, esse a aqui é chamado parâmetro da rede, né? Então, a cada vez que você anda uma distância a, numa das direções ou na outra, o potencial se repete exatamente, né? Isso é que a gente chama um potencial periódico. E vamos considerar que ele no ponto A, né? Então, assim, no ponto X mais ou menos A, então que seria nesse ponto baixo aqui da trajetória, ele é um potencial atrativo e infinitamente repulsivo aqui na meia distância, né? Então, se ando A sobre 2 para cá, ele fica infinitamente repulsivo e assim por diante, né? Esse é o primeiro modelinho que a gente poderia usar, por exemplo, para calcular os níveis de energia de um elétron submetido, por exemplo, à atração de cargas positivas, né? Então, se eu coloco uma carga positiva aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, mais ou menos teria essa cara, né? Então, isso aqui seria uma representação, mais ou menos, não é bem exatamente não, mas já serve para a gente, para efeito aqui da nossa discussão, né? Então, isso aqui seria um modelinho simplificado para uma rede de núcleos atômicos, né? ou que a gente chama o caroço, com uma certa carga positiva, e elétrons, ou um elétron, então, submetido a esse potencial periódico. Bom, então vamos imaginar, se o sistema tiver se essa partícula, esse elétron, tem uma certa energia o que é que a gente sabe? Da mecânica clássica, o movimento da partícula seria limitada nessas regiões aqui, certo? Então, se a partícula está aqui, ela permanece aqui, se ela está aqui, e assim por diante, né? No sistema clássico, então, eu só tenho movimento aqui. E esses pontos aqui em azul claro representam o que a gente chama os pontos de retorno clássico. E a partícula é confinada, então, num dos poços. Se ela está aqui, ela continua aqui, se ela está aqui, e assim por diante, né? Muito bem, quanticamente, o que é que a gente sabe? Vou voltar aqui um pouquinho, né? Se num poço de potencial, se a gente pega, por exemplo, uma partícula submetida a um potencial coulombiano, oscilador harmônico, né? Que seria um exemplo de um potencial desse tipo, a gente sabe que a partícula fica em torno realmente aqui do centro, né, do potencial, mas a função de onda tem probabilidade de espalhar um pouquinho para a lateral. Mas se isso aqui é infinitamente repulsivo, a partícula vai continuar confinada aqui, né? Então, se a gente pega a hamiltoniana no qual eu tenho este potencial, a hamiltoniana é a parte da energia cinética, é P2 sobre 2m, mais o potencial que tem essa propriedade periódica. Então, se eu fizer uma translação de uma distância qualquer, né? Então, se eu aplicar, por exemplo, o operador translação, o que vai acontecer? A gente sabe que, sob efeito do operador translação, o x é adicionado de L. E num determinado estado,
o autovetor x' elevado a x' mais L. Né? Então, a hamiltoniana, então, ela não vai ser invariante por uma translação qualquer. Mas, se esse L for A, ou seja, se eu fizer uma translação exatamente igual à periodicidade da rede, então a hamiltoniana é invariante, né? Ou seja, imagina que eu estou num dos poços. Se eu deslocar para o vizinho, se eu mandar todo mundo fechar os olhos e deslocar aquele conjunto de poços infinitos, né? Que ele é infinito nas duas direções. Se eu desloco para um lado ou para o outro, ninguém vai perceber, né? Isso se eu deslocar exatamente de L igual a A. Então, a hamiltoniana não é invariante por uma translação qualquer, mas ela é invariante por uma translação de A. E é fácil da gente ver. Por quê? A translação a gente sabe que no termo de energia cinética não altera. Né? Então, basta a gente ver na hamiltoniana a translação de uma como é que chama? De uma distância A, ou seja, da periodicidade da rede, no termo de potencial. Né? Então, como é que o potencial se transformaria? Então, o V de x, se eu transformo o V de x, ele vai de V de x mais A, que é o próprio V de x. E se eu translado de menos A, seria o tal adaga menos A, V de x tal de menos A, daria V de x menos A, que também é V de x. Portanto, se eu transladar de A ou de mais ou menos A, né, poderia ter colocado mais ou menos A. Se eu fizer uma translação de mais ou menos A na hamiltoniana, a hamiltoniana não muda, o que significa que ela é invariante por essa translação. Por isso que chama translação discreta, né? Não é por uma translação qualquer, mas por uma translação exatamente igual ao período da rede. Ora, se a hamiltoniana e esse operador translação de A, ou seja, exatamente do período do potencial, eles comutam, significa que eu posso obter autovetores simultâneos de H0 e de tal. Né? Muito bem. E aqui a gente vai usar a ideia agora que se o potencial ele é infinitamente atrativo, né, então, se o elétron tentar, vamos pensar no elétron, se ele tentar se afastar muito do centro de força, ele vai ser empurrado de volta infinitamente aqui, né, não é igual ao tipo uma função x², né, então aqui vai para o infinito. Então a ideia é que ele vai permanecer nesse poço. Então se ele tiver em torno de x mais NA, ele vai permanecer nesse lugar, tá? Então, vamos supor, então, que o estado do sistema vai ser caracterizado por esse número quântico N0, que vai dizer em qual poço a partícula está. Né? E como todos os poços são iguais, eu ter a partícula num poço, ou no vizinho, ou no outro, ou em qualquer outro, no fundo dá na mesma. O que significa que aqui a hamiltoniana tem... é degenerada, né? Eu tenho mais de um estado possível com a mesma energia, né? Então, eu vou chamar de N0 os autovetores da hamiltoniana, né? Mas esse cat N0, ele não é autovetor de tal A. Por quê? Porque se eu aplicar tal A em N0, significa o quê? Eu desloco para o poço vizinho, ele tem que ir para o estado N0 mais 1, né? Então, significa que esses cats N0, do jeito que a gente construiu, que seria a função de onda, né, digamos, seria o estado que representaria a partícula num dos poços, no determinado poço específico, que corresponde a N0 passos de A em relação à origem, ele não é um autovetor do operador translação de A. Mas... Bom, e aqui a gente sabe, né, isso aqui não tem nenhum problema, a gente já discutiu isso, que não tem nenhuma contradição, porque na verdade eu tenho infinitos estados do tipo N0, todos têm a mesma energia, então não há nenhuma incompatibilidade. Mas a questão aqui é agora, ou seja, o H0 tem um espectro degenerado, todos eles vão ter a mesma energia, tá? Então ele não precisa necessariamente ser autovetor do operador translação. Mas a questão importante aqui é que a gente pode construir combinações lineares desses autovetores N0, que corresponde a uma certa energia E0, de forma que eles
que eu faça eles serem autovetores do operador translação A também, né? Então, nós vamos construir fazendo assim, ó, dizendo que a combinação linear é de umas fases aqui que vai depender do N0 e vai depender desse parâmetro θ. Então, nós vamos indexar os novos estados por esse parâmetro θ, que vai variar de menos π a mais π. Então, é uma escolha que a gente está fazendo, né? E vamos mostrar, então, que esse estado que eu construí assim, ele é autovetor simultâneo de H0 e de tau A, né? Bom, para mostrar que ele é autovetor de H0, basta eu aplicar H0 nesse autovetor θ. Isso aqui substitui no lugar de θ a expansão. Isso aqui é uma fase, vai dar H0 em N0, que dá energia. Aliás, devia ter chamado de E0 aqui, né? Bom, enfim, daria energia, porque todos esses estados têm a mesma energia. E isso aqui sai, é por isso que eu não chamei E0, porque na verdade todos têm a mesma energia, né? Então esse parâmetro sai fora da integral, porque se eu chamasse de E0, ficaria parecendo que dependeria do N0, mas não, né? Todos os estados N0 têm a mesma energia. Então ele sai fora da somatória e a gente tem aqui de volta θ. Então H0 em θ é Eθ e está resolvido o problema. Essa combinação, e era de se esperar, né? A gente está fazendo combinação linear de autovetores que são autovetores de H0 com o mesmo valor de energia E. Então, uma combinação, qualquer combinação linear deles dá também o autovetor com a mesma energia. Mas o mais importante é mostrar que este estado θ que a gente construiu assim, ele é autovetor de tau A também. Então, vamos aplicar o operador tau A em θ. Tá? Então, tau A em θ está aqui, abrindo θ. O que dá tau A agindo em N0? A gente já viu, isso aqui vai dar o N0 mais 1. Agora, como essa somatória aqui vai de N0 de menos infinito até mais infinito, porque isso aqui, o N0, lembra, é o número que indica em qual poço eu estou, né? Como eu tenho uma linha infinita de poços de potencial, ele vai desde menos infinito até mais infinito. Então, dos dois lados. Então, essa somatória aqui é infinita, eu posso fazer uma troca. Eu posso chamar N0 mais 1 de N0, linha, né? E essa somatória aqui pode ser escrita, então, por essa expressão. Então, onde tem N0 mais 1, eu troco por N0, e onde tem N0, eu troco por N0 menos 1. Desloco, é como se eu deslocasse só a origem, qual que eu estou chamando do poço zero, né? Basicamente é isso. Bom, aí eu posso tirar em evidência E elevado a menos Iθ, e eu tenho do lado de cá exatamente o θ. Então, o que eu obtenho ao final? Que o tau A, agindo no autovetor θ, vai dar E elevado a menos Iθ, agindo em θ, o que significa, então, que θ representa os autovalores, de tau A, né? Então, é o número quântico para a gente que vai representar os autovalores de tau A, né? Então, isso aqui mostra, então, que é o que a gente queria, que a gente pode construir autofunções simultâneas de H0 e tau A, né? E esses estados são parametrizados, então, pelos valores de θ. A depender de θ, eu tenho uma determinada combinação linear e que vai dar um determinado valor, autovalor para o operador, vai dar um certo valor para o autovalor de tau A. Né? Maravilha. Bom, mas essa situação que a gente idealizou até agora, ela é um pouco irrealista, né? Na verdade, quando a gente tem, se a gente pensar uma linha de potenciais atrativos e uma carga negativa, é difícil imaginar que na fronteira, exatamente na metade da distância entre uma carga e outra, o potencial iria para infinito. Não, ele cresce, mas ele superpõe os dois lados de forma que isso, na verdade, forma como se fosse uma barreira de potencial. Então, a situação mais realista seria alguma coisa parecida com isso aqui, né? Em que eu tenho os centros atrativos estão aqui, aqui seriam as fronteiras, digamos assim, entre uma e outra, e agora, o elétron teria a partícula, né? Estamos fazendo genérico, mas vamos dizer elétrico, que é modelo para sólido, teria a chance de passar de um poço para o outro? Sim, isso aqui é uma barreira de potencial, ela poderia tunelar. Então, o modelo mais realista seria alguma coisa desse tipo, que inclusive permitiria o tunelamento
do elétron através dos diferentes estados. Tá? Muito bem. Como isso aqui é uma barreira de potencial, né? E se a gente imaginar que o elétron está muito preso ao átomo, ao núcleo, né? Ao núcleo carregado positivamente, então a gente vai imaginar, quando a gente fala isso, a gente está imaginando que a energia é bem baixinha, né? A energia que o elétron tem é uma energia bem baixa, o que significa que ele tem uma barreira de potencial muito alta. Então, a gente ainda pode construir um estado localizado como o anterior, né? Mas aqui, localizado significa o quê? Ele deve ser um pouco menos localizado, né? De forma que o estado ele não deve ser... se a gente pensar na função de onda, né? Se eu tivesse que desenhar a função de onda, ela não seria limitada a essa região, mas ela teria a possibilidade de se estender para mais de um sítio dessa rede, né? Para sítios adjacentes. Em outras palavras, a função de onda deve ter partes que se estendem, então, para os sítios vizinhos, né? E quanto a função de onda vai se estender, obviamente vai depender da altura dessa barreira de potencial. Quanto mais alta, mais localizado, digamos assim, o elétron está. Quanto mais baixa essa barreira de potencial em relação à energia que o elétron tem, né? A energia total, menos localizado deve ser, então mais fácil deve ser o elétron para tunelar, tá? Muito bem, nós vamos continuar usando a ideia dos estados localizados N, no sentido de que o estado tem o máximo de probabilidade no poço de potencial com índice N, agora vamos chamar de estados N, mas que pode se estender até os vizinhos, né? E nós vamos usar um modelinho que ele consegue ir só até os primeiros vizinhos, né? Então, se a gente usar esses estados como base, os elementos de matriz da diagonal da nova hamiltoniana, então se eu pensar agora na hamiltoniana que descreve esse problema, o potencial continua sendo periódico, né? Só que agora, se eu pego esses estados que representam estados localizados, né? A hamiltoniana tem um determinado valor de energia na linha, mas ele tem contribuições também fora da diagonal, né? Que representa a superposição, por exemplo, do estado N com o estado N menos 1, N mais 1, N menos 1, N mais 2, N menos 2, N mais 3, N menos 3. Como existe essa possibilidade, eu vou ter, na verdade, esses elementos de matriz do hamiltoniano que a gente escreveu aqui, que vai dizer quanto de superposição, na verdade, ele vai ter, né? Nós vamos fazer um modelinho que a energia que o elétron está e a barreira de potencial é suficientemente alta, de forma que o elétron, se ele estiver num determinado sítio, o máximo que ele pode ter a função de onda é se estender aos sítios imediatamente vizinhos. Então, ao N mais 1 e ao N menos 1. E lembrando que esses autovetores N, eles continuam tendo a mesma propriedade de simetria em relação ao operador tal A, né? Se eu aplico tal A no N, ele desloca para o N mais 1. Se eu aplicar tal de menos A, ele deslocaria para o N menos 1. Né? Então, o que a gente está dizendo é que se o gráfico em vermelho, a linha em vermelho, representasse, por exemplo, a função de onda nesse poço N, então ele tem uma extensão que permite ir até os primeiros vizinhos, mas os segundos vizinhos a função de onda já se anula, né? Então essa é a nossa ideia. Ou, em outras palavras, existe a possibilidade do elétron tunelar para os sítios vizinhos, né? Legal. Ou o elétron sente a influência dos átomos que estão, dos centros atrativos, que são os vizinhos mais próximos, né? Muito bem. De forma, então, que se eu só tenho superposição com os estados mais próximos, significa que os elementos de matriz, então, que são diferentes de zero do hamiltoniano, são só aqueles que correspondem, o N' é igual a N, que corresponderia a posição principal, né, onde
onde o máximo da probabilidade do elétron está, ou os sítios vizinhos. Né? E essa aproximação é muito importante, é uma aproximação em física do estado sólido que a gente chama tight binding. Tight binding significa uma ligação bem justa, bem apertada, né? Ou seja, o elétron é bem localizado, ele sente a influência só dos vizinhos mais próximos e não mais. Então ele é muito localizado em torno de um determinado ponto da rede. Muito bem. Nós vamos considerar, então, que os elementos fora da diagonal são o n mais ou menos 1, do hamiltoniano, são dados por esse parâmetro delta, menos delta. E que o elemento de matriz, então, da diagonal é E0, é isso que a gente tem. O que significa que quando H atua sobre esse autovetor N, a hamiltoniana do problema como um todo, o que é que a gente tem? A gente vai ter E0 que vem do elemento de matriz, da diagonal, mais os termos adicionais, que é N mais 1 e N menos 1, que tem mais ou menos delta. Né? Isso aqui a gente consegue determinar olhando para essa hipótese de que a hamiltoniana do problema tem um termo principal que vem pelo fato do átomo estar preso num determinado potencial, mais os termos adicionais que vêm dos imediatamente primeiros vizinhos. Né? Então veja que esses autovetores que a gente construiu, que são funções localizadas, ela tem um problema, ele não é autovetor de H. Né? Essa forma de construir, não, na verdade, a gente não está construindo um autovetor de H. Bom, já dava para imaginar, porque a matriz que representa H nessa base, formada pelos caches que representam estados localizados, não é uma matriz diagonal. Né? Então, não são os autovetores de H. Né? Aqui. Mas vamos mostrar, e aqui que é interessante, é que se eu pegar a combinação linear desses estados, como a gente construiu anteriormente, só que agora, ao invés de ser do potencial infinito, desse potencial mais realista, eles são autovetores simultâneos de H e tau A. Né? Bom, cadê? Bora. De tau A, a gente não precisa se preocupar, porque por construção ele vai ser. Então, basicamente, a gente repete a conta feita para o outro caso, onde tinha N0 vira N, e ele vai ser autovetor de tau A com alto valor elevado a menos Iθ, isso a gente já sabe. Então, nós precisamos mostrar que esses estados também são autovetores de H. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer H agir sobre esse autovetor θ. Então, escrevo aqui a expansão, coloco o H lá para dentro e substituo agora, no lugar do H agindo em N, aquela relação que a gente obteve, considerando que esses estados, que a função de onda tem superposição só com as vizinhanças. Então, que deve o elétron, no fundo, o que a gente está dizendo é que existe um termo principal de energia que vem pelo fato do elétron estar preso num sítio da rede e uma pequena contribuição que vem dos dois átomos imediatamente vizinhos. Né? Então, a gente obtém essa expressão aqui. O que a gente faz aqui? Vamos abrir essa somatória. Então, esse primeiro termo é esse termo aqui é esse segundo, e esse último termo é esse aqui. Bom, esse aqui não tem nenhum problema, né? Já está vendo que está repetindo o θ aqui, então vamos deixar ele quieto. Né? E o que a gente vai fazer aqui é aquele truque. Como a somatória em n vai de menos infinito até mais infinito, tanto faz onde eu começo, né? Então eu vou substituir n mais 1 por n, então onde tem n aqui, fica e elevado a n menos 1. Então eu tiro um e elevado a menos Iθ fora da somatória e sobra aqui. E do lado de cá ao contrário, né?
Uma somatória de n-1, onde tem n-1 eu chamo de n, e aqui ficaria então n mais 1, então sai um termo e elevado a i θ. De forma que a gente repete aqui θ, repete θ, repete θ, o que a gente obtém? Que o h agindo em θ vai dar E0 menos delta e elevado a menos i ômega, e delta e elevada a mais i ômega, essa somatória aqui. E aqui a gente usa o fato de que e elevado a menos i ômega menos e elevado, e elevado a menos i ômega mais e elevado a i ômega dá cosseno, θ, né, gente? Não ômega, θ, dá cosseno de θ. Então aqui 2 vezes cosseno de θ. Então lá de cá a gente tem E0 menos 2 delta cosseno de θ. E a gente obtém, então, a equação de autovalores e autovetores para o hamiltoniano, e a gente mostra que esses estados θ, que a gente construiu por superposição dos estados que representaria o elétron em sítios individuais, ele é um autovetor também do hamiltoniano, só que agora aparece uma novidade interessante. O θ também indexa os valores da energia, né? Então, a energia agora do sistema também passa a depender de θ, né? É isso, né? A expressão mostra que o estado ket θ, é também autovetor de H, com alto valor igual a alto valor E igual a E0 menos 2 delta cosseno de θ. E lembrar que o estado, o ket θ, já é autovetor de tau A. Né? Então, essa expressão me diz como o cosseno varia de mais ou menos 1. Essa expressão me diz que a energia varia de E0 mais 2 delta a E0 menos 2 delta. Né? Então, o espectro agora é contínuo. Né? Então, eu tenho um espectro limitado nessa faixa, mas eu tenho infinitos valores de energia associados ao parâmetro θ agora, né? À medida que o θ varia, e lembra, o θ é o parâmetro que me permite construir uma determinada combinação linear de estados localizados, né? Então, e eu tenho infinitas formas de fazer isso, né? Para cada θ que eu escolher, eu vou ter um determinado valor de energia que representaria um possível estado de energia para o elétron, então, nesse potencial periódico. Né? Então, o espectro de H agora é um espectro contínuo e não degenerado. Esse parâmetro delta, o que é que a gente pode dizer? Né? Quão grande ele é? Ele deve ser uma medida, ou ele deve ter uma relação com a altura da barreira de potencial. Né? Já que a gente está imaginando um modelo em que o elétron se estende até a vizinhança, né? E esse termo delta é exatamente o termo da hamiltoniana, do elemento de matriz da hamiltoniana, que representaria a superposição de um estado localizado com o vizinho, né? Então, a quantidade de superposição que tem aqui vai depender, obviamente, da barreira de potencial. Quanto mais alto ela for, a gente deve esperar que esse delta deve diminuir. E quanto menor, ele deve crescer, né? Então, no limite da barreira infinita, o que é que eu devo esperar? Se essa barreira é muito alta, o delta vai ficar muito pequenininho, vai a zero, e o espectro fica de novo um espectro degenerado com infinitos estados, igual ao caso anterior. Então, fazendo a barreira crescer, a gente recupera o resultado que a gente tinha visto no modelo menos realista anterior. Né? De forma que, então, a energia teria esse tipo de comportamento. Né? Para uma dada altura da barreira, eu tenho um determinado valor de delta e a energia varia, então, para esse valor de delta aqui, por exemplo, ele vai variar nesse intervalo. À medida que a barreira diminui, esse delta cresce para o lado de cá, e à medida que a barreira aumenta, esse delta diminui para o lado de lá. Né? Obviamente, deve ter um limite. Né? Se a barreira diminuir muito, a nossa hipótese de que a função de onda se superpõe só com os primeiros vizinhos já deixa de valer. Né? Então, a gente está falando aqui, obviamente, dentro da aproximação que ainda eu tenho uma barreira razoavelmente alta para o elétron ficar só, então, na primeira vizinhança. Né? Mas
vamos lá. Para a gente entender, vamos explorar um pouquinho mais o que é esse parâmetro θ, para a gente entender qual é o significado físico desse parâmetro θ. Então, para a gente fazer isso, vamos estudar como é que é a função de onda, então, associada ao estado ket θ. Né? Então, vamos começar calculando a função de onda associada ao estado transladado. Então, vamos começar tentando obter como é que seria a função de onda se eu pego uma determinada combinação daquela. Então, escolha um valor de θ possível. São infinitos valores no intervalo menos π até π, né? Escolho um valor, escrevo uma determinada combinação e aplico a translação discreta, né? Então, no fundo, é isso aqui. A gente está calculando qual é a ação de tal A em θ e a componente disso numa determinada direção do autovetor da posição. Como isso aqui é tudo operação válida, eu já coloquei aqui como é que eu vou ler, né? Então, a gente vai ler a ação do tal A agindo sobre o x', e a gente sabe como isso aqui é a translação, o que ele faz? Ele troca x' por x' menos A. Tá? Por outro lado, se a gente lê assim, ou seja, se a gente lê o tal A agindo em θ, o que a gente sabe? Tal A agindo em θ dá E elevado a menos I, θ, x' θ, né? Porque esses estados θ são autovetores do operador tal A, né? Agora, essa relação aqui, essa de cima e essa de baixo são iguais, né? Aqui é só a forma como eu li. Qual é a conclusão? Então, eu tenho que ter x' menos A θ, então, Bra x' menos A θ tem que ser elevado a menos I θ, x' menos A. Ou em linguagem de função de onda, o que eu estou dizendo? Se eu calcular a função de onda para o elétron num estado imediatamente anterior, né? Ou seja, se eu considero que eu estou aqui num determinado poço, se eu calculo a função de onda no poço imediatamente anterior, isso é igual à função de onda no estádio onde eu estava multiplicado por uma fase. Né? Bom, a solução para essa equação, então eu tenho que ter funções de ondas que satisfaçam esse tipo de comportamento. E a solução para essa equação é uma função desse tipo, né? Então, por exemplo, se a função de onda x' θ for e elevado a ik x' u de x', com k vezes a igual a θ, veja que se eu trocar x' por x' menos a, né? Eu tenho que obter isso aqui, então o que significa que essa função u de x' ela tem que ser uma função periódica. Né? Então, a solução para essa equação aqui de cima é uma função que tem um termo do tipo e elevado a i kx' vezes uma função arbitrária qualquer, desde que ela seja periódica e que tenha o mesmo período da minha rede. Né? Esse resultado é um resultado muito importante em física de sólidos, e a gente pode generalizar isso para 3 dimensões, e é conhecido como o Teorema de Bloch, e foi o primeiro tratamento importante para determinar os estados eletrônicos num potencial periódico, que é o modelinho que a gente faz para um sólido cristalino. Né? E o que a gente sabe? As autofunções simultâneas. Para esse modelinho unidimensional, a gente fez, no fundo, uma rede, né? Nós estamos simulando uma rede cristalina unidimensional. As autofunções simultâneas de H e tal A são ondas planas. Se a gente olhar aqui, eu tenho um termo, cadê? Aqui. Eu tenho ondas planas multiplicadas por uma função periódica, né? Então, a solução para esse problema, né? As autofunções simultâneas de H e tal A são ondas planas combinadas com uma função periódica de periodicidade igual ao espaçamento da rede, ou igual ao período da rede. Bom, com essa informação, agora a gente pode interpretar o significado do parâmetro θ. Tá? A energia do sistema, então, ele passa a ser, se a gente voltar lá atrás, escrevendo a solução desse tipo,
a gente descobre que esse K aqui tem uma relação com θ e ele tem que ser K vezes A tem que dar θ. Então é basicamente fazer uma troca de número quântico, né? Então ao invés de eu indexar os estados por θ, eu agora vou indexar por K, né? Então, onde tinha θ, vai ficar o produto Ka, né? Então, a energia do sistema agora passa a depender de K, que é o vetor de onda da parte associada à onda plana, e a energia E0 agora é menos 2 delta cosseno de Ka, né? Isso aqui lembrando, então, de qual foi a solução para o problema, né? Isso aí. Então, quando θ varia de menos π a mais π, que foi a nossa construção original, se Ka é igual a θ, se o θ varia de menos π a mais π, o K vai variar de menos π sobre A até π sobre A, né? Qual é a coisa interessante que está aqui? Porque está vendo que a gente inclui a periodicidade da rede direto no parâmetro. Então, se eu mudar a periodicidade da rede agora, imediatamente, se eu aumentar a periodicidade ou diminuir a periodicidade, desde que o potencial continue sendo da forma como a gente escreveu, o resultado já é dado. A única coisa que muda é que o domínio de validade do K muda, né? Porque mudou o parâmetro de rede. Então, por exemplo, se o A é pequeno, o limite aqui é menos π sobre A até π sobre A, então o K pode variar numa faixa grande. Se o A é grande, o K varia numa faixa mais estreita, né? Isso também significa que as ondas planas, que é essa parte da função de Bloch, né? Que descreve os elétrons num potencial periódico, então o vetor de onda dessas ondas planas, ele tem módulo limitado a π sobre A. Tá? Então eu só tenho solução no intervalo K menos π sobre A π sobre A. A energia varia continuamente dentro desse intervalo, que é chamada primeira zona dessa banda, né? Então agora a energia passa a variar continuamente dentro de uma determinada banda de energia chamada de primeira zona de Brillouin. Então a gente poderia esquematicamente representar para esse potencial, para esse modelinho de potencial periódico, todos os estados, infinitos estados possíveis são representados, a energia deles, né, por essa curva de dispersão, que a gente chama, né, ou relação de dispersão. A energia para cada um depende de K e varia no intervalo menos π sobre A π sobre A, dentro do intervalo E0 menos 2 delta até E0 mais 2 delta. Então, se a gente combina a possibilidade do elétron tunelar para os sítios vizinhos mais a simetria do problema, a gente obtém, então, isso que a gente acabou de falar, que é a curva de dispersão da energia com infinitos estados não degenerados dentro da primeira zona de Brillouin dessa nossa redezinha unidimensional. Zona de Brillouin é simplesmente esse intervalo em K, né? Então, é um gráfico que envolve energia em função do parâmetro K, que é o vetor de onda da onda plana. Isso significa que eu só tenho estados dentro desse limite. Eu não tenho K, não pode estar aqui do lado de fora. Ou K, que quando a gente for estudar lá em física de estado sólido, aqui a gente vai mostrar que quando K sair fora dessa região, no fundo, é como se eu estivesse mapeando um estado do lado de cá. Então, tudo se repete para dentro dessa primeira zona de Brillouin. Tá? Bom, era isso então que a gente queria comentar nessa aula. É interessante, né, que você vê que a gente não precisou usar nenhuma forma explícita para o potencial, mas só um modelo fisicamente plausível para descrever uma carga elétrica como o elétron preso numa estrutura de, aí nesse caso unidimensional, de centros como se fossem atrativos. Né? E a gente já obtém uma série de propriedades que a gente conhece hoje para um sólido cristalino.
Então, lá em física do estado sólido, aí vocês vão aprender a fazer como que a gente trata isso de uma forma muito mais geral, em 3 dimensões e assim por diante. Nós vamos ver, por exemplo, que esse teorema de Bloch ele é genérico, ele vale não só para o caso que a gente está fazendo aqui, em que o elétron tunela só para os primeiros vizinhos. Na verdade, ele é universal, ele serve para qualquer sistema, chama teorema de Bloch, né? Mas isso aí fica lá, então, para o curso de Física do Estado Sólido. Tá bom, gente? Então, para essa aula era isso. Em breve teremos, então, uma nova aula. Até a próxima.